Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Com certeza, você já percebeu que muitas pessoas gostam de tirar versículos da Bíblia do contexto para defender alguma ideia que não tem nada a ver com o ensinamento das Escrituras. E às vezes, essa prática pode ser muito prejudicial. Hoje vamos pensar num exemplo disso. A liberdade se tornou alvo principal na vida de muitas pessoas. Desejam ser e fazer o que querem, sem nenhuma limitação imposta por outros. As perspectivas de Deus e da sua palavra são bem divergentes. Alguns enxergam Deus como um grande estraga-prazer. Outros levam a questão ao outro extremo e procuram usar a própria Bíblia para provar que Deus não impõe quase nenhuma restrição na vida. Estas pessoas encontram um prato cheio na primeira carta de Paulo aos Coríntios. 4 vezes, em 2 versículos diferentes, Paulo disse que todas as coisas são lícitas. 1 Coríntios 6, versículo 12 e capítulo 10, versículo 23. Quando alguém reprova qualquer conduta, dizendo que Deus não aprova, estas pessoas libertinas já têm a resposta na ponta da língua. Todas as coisas são lícitas. E pronto. Não precisa provar mais nada. O problema com essa abordagem é que o contexto de 1 Coríntios dá outro sentido às palavras de Paulo. Ele respondeu às perguntas dos coríntios usando ironia para destacar as ideias absurdas deles. Vejamos alguns outros exemplos no mesmo livro, antes de voltar para esses 2 versículos. Quando ele falou sobre a autoridade apostólica, 1 Coríntios 4, versículo 9, ele disse: parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Deus colocou os apóstolos em último lugar no seu reino? Tanto Paulo como os coríntios sabiam que não era bem assim. No capítulo 12, versículo 28, o mesmo autor disse: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Então, como entender a primeira afirmação? Paulo usou ironia para descrever a maneira que alguns distorciam a realidade e tentavam minimizar a autoridade apostólica. Quando ele tratou de problemas relacionados ao amor e à liberdade, ele disse, em 1 Coríntios 8, versículo 1, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Será que somos mesmo? É claro que não. Paulo chamou a atenção dos leitores imitando a arrogância deles. Ao invés de demonstrar humildade e a mansidão necessárias para aprender a verdade, como diz Tiago 1, versículo 21, estes orgulhosos se achavam donos da verdade. Neste caso, Paulo corrigiu logo esta perversão dos fatos. No próximo versículo, ele nega essa afirmação, dizendo: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. 1 Coríntios 8, versículo 2. No mesmo capítulo, no versículo 7, ele disse: entretanto, não há esse conhecimento em todos. Todos nós somos senhores do saber, donos da verdade? Absolutamente não. Paulo usou a mesma ironia em 1 Coríntios 6, versículo 12, quando ele disse: todas as coisas me são lícitas. Será que não há limite na vida do cristão? Devemos isolar esta frase e interpretá-la ao pé da letra para dizer que o cristão fica livre para fazer o que ele quiser? Tais conclusões deste versículo ilustram bem o problema de pessoas interpretarem as Escrituras de uma maneira desonesta, para tentar justificar seu desrespeito para com Deus. É claro que há limites na nossa vida. Limites impostos pelo nosso Criador. Neste mesmo capítulo, Paulo acabou de falar que as pessoas que praticam pecado não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. E tirando qualquer dúvida, ele acrescenta poucos versículos depois que devemos fugir da imoralidade, pois é pecado. 1 Coríntios 6, versículo 18.
somente por meio de uma leitura muito seletiva, alguém usaria as palavras de Paulo para defender sua libertinagem. Todas as coisas são lícitas? Absolutamente não. Agora vamos ver outro texto em que Paulo usa esta mesma expressão, no capítulo 10 de 1 Coríntios. Nesse capítulo ele fala sobre carne sacrificada aos ídolos e disse: todas as coisas são lícitas. 1 Coríntios 10, versículo 23. Algumas pessoas pervertem o sentido desse versículo para anular a proibição absoluta que encontramos em Atos 15, versículo 20 e versículo 29, onde o Espírito Santo proibiu o comer carne sacrificada aos ídolos e a prática de comer sangue. Mas em 1 Coríntios 10, do versículo 20 a 22, Paulo afirma que a pessoa que come carne sacrificada aos ídolos está em comunhão com demônios e não com Cristo. Jesus condenou cristãos que praticaram esse pecado em Apocalipse 2, versículo 14 e versículo 20. Todas as coisas são lícitas? É permitido comer carne sacrificada aos ídolos? Absolutamente não. Outros autores defendem o mesmo princípio de obediência às limitações impostas por Deus. Pedro nos chama à santidade e ao temor de Deus. 1 Pedro 1, do versículo 13 ao 17. João reconhece o problema da desobediência e exorta os leitores a não viver no pecado. 1 João, capítulo 1, do 5 a 10, capítulo 2, versículos 1 a 3, capítulo 3, versículo 6. O fato é que os servos de Deus vivem debaixo das limitações impostas pelo Rei, Jesus Cristo. Paulo mesmo disse, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 21, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Nós vivemos abaixo da lei de Cristo e vamos respeitar o que diz o nosso Salvador e Senhor, que tem autoridade absoluta na nossa vida. Agora vamos ver a resposta à pergunta do episódio 404. Quem alertou que participar da idolatria significa estar em comunhão com os demônios? Alternativas: A. Moisés, B. Ruth, C. Paulo e D. Ananias. Com certeza, vários autores nas Escrituras avisam sobre o problema de idolatria, mas esse alerta específico vem do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10. E a pergunta de hoje: quem cometeu o primeiro homicídio na história humana? Alternativas: A. Adão, B. Eva, C. Abel ou D. Caim. A resposta vem no final do episódio amanhã. E que Deus abençoe cada um. Que possamos evitar as coisas que não agradam ao Senhor e fazer somente as coisas lícitas que honram nosso Criador e Redentor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a vida.